Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala aí, torcedor vascaíno, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, galera. O Vasco é para quem acredita. E vou trazer aqui agora uma situação, né, a respeito do canal do Cerrado, né, Vascaíno do Cerrado. Dizer que eu sou inscrito no canal do Vascaíno do Cerrado, cara, desde 2020. Foi quando eu também comecei o meu canal também, em 2020. Monetizei em 2021, mas aí parei. Aí agora já estou, né, retornando, vai fazer um ano que eu retornei com o canal e não vou parar mais. Mas, cara, sou fã aí do trabalho do Vascaíno do Cerrado, cara. Me espelho muito, né? Gosto muito da forma como ele traz as notícias, como ele, né, fala com os seus inscritos. É um cara espontâneo, verdadeiro, não usa máscara, né? Mas, cara, com toda, né, essa, como eu posso dizer, essa admiração que eu tenho por ele, eu também tenho que discordar de algumas coisas, né, cara? A gente não podemos também concordar com tudo, né? Então, assim, eu discordo aí de uma situação, mas vou passar agora aqui, vou deixar para vocês aí também assistir do que o Cerrado falou. E aí daqui a pouco eu volto para poder falar qual é o ponto que eu discordo aí, né, cara? Porque também tem que ser fiel aos meus princípios, né? Não dá pra gente... Se eu admiro um cara que é verdadeiro, claro, eu também tenho que ser verdadeiro e claro, né? Então, assiste aí, depois daqui a pouco eu volto. É muita grana. Agora, eu não vou ficar mais aqui, eu me estressei, tava falando com a galera, meus amigos no grupo, eu não vou ficar mais me estressando, porque eu tô vendo que eu sou o único que tá aqui dizendo que o Vasco é viável, que o Vasco não precisa ser vendido, que vai entrar uma grana do caramba no Vasco. Só que a galera da política, porque aí tá misturando os politiqueiros, tá misturando o torcedor, a galera da política que é contra o Vasco ser vendido, que quer ali que o grupo... o seu grupo ou o seu político entre no lugar do Pedrinho nas eleições, essa galera tá fazendo o discurso que o Pedrinho quer pro Vasco ser vendido. Não presta, é um lixo, era para ter caído para a segunda divisão, chegou na semifinal e na final da Copa do Brasil por acidente, né? Se tivesse mais 2 rodadas no Campeonato Brasileiro a gente tinha caído, tá tudo um lixo. Então eu não vou ficar mais dando murro em ponta de faca, cara. Não vou, tô me estressando, tá me fazendo mal. Ver grupos, ver mensagens em rede social, ver vídeos de uma galera falando que nada presta, eu falando, cara, um cara que nunca geriu porra nenhuma, levou o Vasco a uma semifinal de Copa do Brasil, uma final de Copa do Brasil, a gente se mantém na primeira divisão, é mesquinho a gente pensar nisso, né? Só se manter na primeira divisão, vamos disputar de novo uma Sul-Americana, batendo na trave para uma pré-Libertadores. Se a gente tivesse um pouquinho mais de competência, gente aí que entende mesmo dessa parada, né? Gestores profissionais, a gente não precisava ser vendido, cara. A gente não precisa ser vendido. É grana que vai entrar aí que dá pro Vasco se manter, que é 2 bilhões em 5 anos, cara. 400 milhões por ano. Só o Ryan, 300 milhões, só o Ryan, a venda do Ryan, 300 milhões, grana aí que vai entrar, como eu falei, de tudo que eu falei, não vou ficar repetindo aqui. Então o Vasco é viável, mas eu não vou ficar mais fazendo esse discurso sozinho de que o Vasco é viável. Essa galera aí que tá fazendo o discurso de terra arrasada, que nada presta, que é um lixo, cadê as contratações, vão cair, era para ter caído, não era nem para ter chegado na semifinal de Copa do Brasil, foi acidente. Parabéns, cara. Você está fazendo tudo que o grupo do Pedrinho quer. Fazendo um esforço danado para o Vasco ser vendido. Eles meterem a comissão no bolso e meter o pé. Porque é o que vai acontecer no Vasco da Gama. Eleição no Vasco, política, isso cansa pra caramba? Cansa. Cansa, eu concordo. Eu tô de saco cheio de política e de politicagem, de grupo político, de eleição. Tô de saco cheio, tô de saco cheio. Eu vivi isso aí, apoiando grupos de oposição que depois se juntaram em canais, em vagabundos falando mal de mim, e eu que lutei contra tudo que fizeram no Vasco. Então isso só me fez afastar ainda mais desse nojo que é a política do Vasco. Nojo, tirando algumas pessoas, raras exceções, é um nojo a política do Vasco, né? Então, é triste, mas a eleição, por mais que você não acredite, 4 anos, mais 4 anos ou 3 anos, você pode escolher ali um novo presidente. A partir do momento que vendeu, acabou, filho. E não vai acontecer o que aconteceu com a 777 mais não, tá?
Se lá na frente estiver insatisfeito com o dono, se o dono estiver usando o Vasco só para ganhar dinheiro e não tiver resultado, não adianta você dar chilique, não adianta você chorar, não adianta você ir para as redes sociais falar revende para outro. Não adianta, vai ser do jeito que eles quiserem, porque não sai. Então, sim, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca. Se você acha realmente que o Vasco não é viável, que não adianta, que não há evolução, eu vi aí, ó, andou a reforma de São Januário, andou a questão do name rights, andou a questão do novo patrocínio, vai chegar a Nike, a gente conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil, a gente se mantém na primeira divisão, daqui a pouco a gente está disputando uma Libertadores, mas se isso tudo para você não vale nada, se o Vasco é esse lixo mesmo que você desenha nas redes sociais, nos grupos ou em canais, fazer o quê, né? Então vamos vender essa porra, vende essa desgraça, entrega na mão de um dono, manda a politicagem, os grupos políticos pra casa do caralho e entrega o Vasco à sorte. Né? Porque eu não vou ficar dando murro em ponta de faca aqui, eu não vou ficar fazendo discurso, eu não vou ficar discursando no deserto sozinho de que o Vasco não precisa ser vendido, que o Vasco é viável. Eu não vou ficar fazendo isso para você que é contra a venda do Vasco ficar trazendo cenário de terra arrasada. Se você acha realmente que o Vasco não presta, que o cenário é de terra arrasada, então você está contribuindo para o Vasco ser vendido, tá bom? Então que venda essa porra e que se foda o teu político de estimação. Comenta, curte, tamo junto. Desculpa o desabafo, que tá dando no saco isso também. Fique com Deus, saudações vascaínas. Então, galera, a situação é o seguinte, cara. Como eu falei pra vocês, discordo de algumas partes aí do que o Vascaíno Cerrado falou, né? Mas não, né, cara? Na realidade, ele não falou nada demais, não tem... Né, não vamos aqui ficar também se prolongando numa situação que... Eu concordo praticamente com tudo que o Vascaíno Cerrado falou. O Vasco ele é viável, o Vasco tem condições de andar sozinho com as suas próprias pernas. Dá pra gente conseguir fazer do Vasco, né, um gigante sem precisar vender, sem precisar ser SAF. Tudo isso, cara, eu acredito, eu sei que dá. Só tem um probleminha que de repente o Vascaíno Cerrado esqueceu, que é a política do Vasco. A política do Vasco não permite isso. Vamos lembrar lá atrás, lá em 2017, que o Júlio Brandi, né, da Sempre Vasco, estava concorrendo à eleição e o Eurico Miranda ele já não podia mais se reeleger, ele já tinha já os seus 2 mandatos, então ele não podia se reeleger, e aí ele apoiou o Campelo. O Júlio Brandi ganha nas urnas direitinho, a torcida, né, querendo, o povo querendo, só que o Eurico Miranda, muito entendedor do estatuto do Vasco, sabe muito de Vasco da Gama, junto com seus advogados, seus aliados ali, conseguiram colocar um médico, o Campelo, para administrar o Vasco da Gama por 3 anos. E aí o Vasco da Gama desceu ladeira por 3 anos. Todo mundo lembra aí da polêmica do Adriano Mendes aí, não deixa cair, né, o famoso, que ficou famoso, né, Adriano Mendes, o deixa cair. E aí, cara, tu vê a situação. Em 2020, né, o Júlio Brandi vem de novo para poder concorrer a Sempre Vasco, mas aí um cara novo que ninguém esperava vem, apresenta um projeto, apresenta uma proposta boa pro Vasco da Gama. Eu gostei, eu acreditei, e aí, cara, apoiei também, né, o Levenciano. Gostei muito, queria muito que o Levenciano sentasse na cadeira, queria muito ver o projeto Somamos dentro do Vasco da Gama, né, um projeto de alavancamento, tudo isso direitinho, sem precisar vender o Vasco da Gama. E aí, a Mais Vasco, junto com a Sempre Vasco, né, resolvem se unir. A gente vimos vários vídeos, várias paradas, vimos ao vivo as tretas acontecendo, e aí você vê, né, os caras manipulando a máquina do judiciário, manipulando né, o estatuto do Vasco da Gama para poder tirar o Levenciano de jogada e sentar com o Jorge Salgado. E aí conseguiram colocar o Jorge Salgado, Campelo junto, todo mundo maquinado, conseguiram botar o Jorge Salgado sentado na cadeira do Vasco da Gama. De 2020 a 2023, mais ladeira. E Vasco só desce, segunda divisão, só ladeira e só vergonha, só humilhação pro torcedor vascaíno. E aí, cara, quando a gente acha que já vimos de tudo, em 2023 uma nova eleição, Levenciano vem de novo, aí vem agora
Eles viram que não tinha concorrente à altura para poder bater de frente com o Leve esse ano, então eles vêm, convencem o Pedrinho, né? Em 2020 foi a mesma coisa, não tinha ninguém para bater de frente com o projeto do Leve esse ano, aí eles trouxeram o Jorge Salgado, acreditando, né? Fez com que algumas pessoas, alguns torcedores acreditassem que realmente o Jorge Salgado era a solução para o Vasco, e aí todo mundo viu que não era a solução para o Vasco, que foi um atraso, e aí venderam para 77 Partners, isso tudo. Em 2023 vem com o Pedrinho, né? E aí no meu entendimento, eu acredito que o Leve esse ano ganhou também do Pedrinho em 2023, mas, né, a Mais Vasco junto com a Sempre Vasco, irmão, esquece, filho. Esquece. Aí os caras colocaram o Pedrinho sentado na cadeira. Só que uma coisa eles não esperavam, que o Pedrinho fosse agir com o coração e fosse agir também com a razão dele, com os princípios dele. E aí o Pedrinho, ele começa a ir por um caminho que é Sempre Vasco e a Mais Vasco começaram a discordar. E aí houve-se um racha. Então você vê aí Júlio Brandt, Edmundo, Felipe, Pedrinho, entre os, né, o grupo lá da Sempre Vasco. Tu vê que o Júlio Brandt e o Edmundo racharam com o Pedrinho, aí ficou Felipe e Pedrinho junto, então houve-se um racha por conta do que o Pedrinho não quis trilhar o caminho que já estava escrito da Sempre Vasco junto com a Mais Vasco, para poder, né, dar continuidade às mazelas que estavam acontecendo. Cara, o que eu estou querendo dizer com isso? A política do Vasco é destrutiva, cara. Não tem solução para isso, irmão. Sabe por que não tem solução para isso? Porque são seres humanos arrogantes, prepotentes, ambiciosos, que estão ali para poder sentar no poder. Eles querem sentar na cadeira, eles querem sentir o poder, eles querem estar ali, né, o tempo todo sugando o Vasco da Gama. É muito dinheiro, como você falou, e eu também sei, é muito dinheiro. Só que para onde vai esse dinheiro? Em que investimento? Os caras investem errado, os caras vendem errado, os caras contratam errado. Então não dá, irmão, para acreditar que hoje o associativo consegue. Por quê? Supõe que o Pedrinho fale para nós hoje, vou me candidatar à reeleição do Vasco da Gama, o Vasco consegue sim se manter de pé sozinho, o Vasco consegue andar com as suas próprias pernas, beleza. Aí o Pedrinho, cara, para se reeleger, ou ele vai montar uma nova chapa, ou ele vai vir com a chapa da Sempre Vasco. Mas aí os opositores lá, que racharam na Sempre Vasco, ou os caras vão montar uma chapa nova para poder concorrer contra o Pedrinho, ou os caras vão ficar com a chapa da Sempre Vasco e o Pedrinho que vai ter que montar uma chapa nova. Beleza. Só que aí eu tô te falando, os opositores da Mais Vasco e os opositores da Sempre Vasco, eles vão ir contra o Pedrinho, irmão. E aí o que acontece? O que a gente sempre sabe, os caras vão botar alguém sentado na cadeira de uma forma, na falcatrua, irmão. E aí, o trabalho que o Pedrinho fez, que é maravilhoso, é excelente, né? Uma gestão limpa, né? Uma recuperação judicial, tudo pago, já começa a desandar, irmão. Já começa a ir por um caminho que a gente não consegue entender. E aí o futebol também dentro de campo já não é mais a mesma coisa. Aí já começa a vir umas contratações que ninguém existe, e aí querem contratar jogadores, né, para poder chamar a atenção do torcedor, para que o torcedor possa apoiar, e aí vai lá e compra a torcida organizada para a torcida organizada não comprar, e aí começa tudo de novo, cara. Então, para mim, na minha concepção, não existe condição nenhuma hoje do associativo tocar o Vasco da Gama. O Pedrinho sabe disso, cara. É por isso que ele está vendendo. E ele está vendendo porque ele sabe que quem vai comprar é uma pessoa capacitada para gerir o Vasco da Gama, para administrar o Vasco da Gama. Porra, o cara que está comprando o Vasco da Gama, que é o filho do Lamac, né, o Marcos Lamac, o cara, tem um currículo, meu irmão, de invejar qualquer um. O cara entende de finanças, o cara entende de administração, o cara entende de economia, o cara sabe trabalhar com dinheiro, o cara mexe com dinheiro 24 horas por dia na vida dele, irmão. Então o cara sabe. Então o cara consegue até ser um gestor de crise. Então hoje você fala assim, um cara como esse, como o Marcos Lamac, que senta na cadeira hoje, a chance da gente ver o Vasco da Gama entrar em crise financeira é remota, mano. É muito difícil, só se ele quiser, parceiro.
Ah, mas aí qual é o risco dele amanhã querer vender o Vasco? Pô, mano, se ele levantar o Vasco e amanhã for vender o Vasco para alguém que venha também fazer a diferença, beleza. Mas eu creio que não, até porque eles são vascaínos. A Leila Pereira em 2027, em dezembro de 2027, vai sair do Palmeiras porque ela tentou a reeleição lá e não conseguiu. E ela já falou que ela gosta de clube. Então possa ser que a Leila venha para o Vasco da Gama para poder estar de frente no projeto. Se ela fizer o que ela fez lá no Palmeiras, mano, tá bom pra caramba. Aí de repente é isso, ela fica na frente do futebol, o enteado fica nas finanças, na administração, até porque o dinheiro é deles, entendeu? Então eles não são malucos de botar o dinheiro na mão de pessoas problemáticas que nunca geriram nada para poder gerir o Vasco da Gama. Então financeiramente o Vasco da Gama vai ser difícil ver o Vasco da Gama em colapso financeiro. Então, para mim, hoje o melhor é isso, cara, é a venda. Agora, se tu falasse para mim, cara, não concordo em vender pro Marinax, pro Andrés Radrizzani, John Textor, esses caras, mano, que vem lá de fora, que a torcida de novo apoiou, ficaram aí entrando nas redes sociais do Marinax, compra o Vasco, compra o Vasco. E, cara, não dá para entender porque o cara tem 5 times. Aí você vê aí, será que o Vasco... Porque a torcida acha na cabeça que não, ele vai priorizar o Vasco porque é o Vasco. Porra, mano, é pro torcedor ingênuo. O Vasco da Gama joga o quê? Joga Brasileirão, Copa do Brasil, uma Sul-Americana ou uma Libertadores. Beleza. E aí os times lá de fora dele, lá da Inglaterra, lá da... jogam o quê? Só um campeonato acabou, Champions, filho. Que é o que todo mundo quer. É o sonho da vida de todo dono de clube lá de fora, é o que é Champions. Aí tu acha que o cara vai valorizar o Vasco da Gama e vai deixar de querer conquistar uma Champions, principalmente se ele tiver uma chance? Não vai, né, irmão? O cara já tinha levado o Ryan, já tinha levado todo mundo para o time dele principal para poder, né, disputar a Champions de igual para igual com os times lá de fora. Então, esses caras em si, realmente eu não concordo em vender, porque são pessoas que não vão priorizar o Vasco. Mas já, né, a galera aí do Lamar, que é a Crefisa, vamos assim dizer, as chances são boas, cara. Vão fazer o Man Right, que é deles, eles que vão botar dinheiro, eles que vão fazer a fachada de São Januário, eles vão ajudar a reforma de São Januário. Pô, cara, as chances de, pô, um patrocínio master futuramente também é com eles também, de botar lá também Crefisa. Então, tudo andando conforme tem que ser, cara. Então a gente tem que só aguardar. Não sabemos se vai acontecer, se vai vir, se vai... não sei. Mas eu acho que o caminho melhor hoje para o Vasco é esse, cara. Eu não vejo um outro caminho melhor para o Vasco da Gama. O associativo, como eu te falei, por conta da política, por conta das pilantragens, das safadezas, eu creio que o Vasco da Gama não consiga ficar de pé, por conta da politicagem, que é corrupta dentro do Vasco da Gama. É muita chapa, é muita corrupção, é muita gente querendo mandar, é muita gente querendo ser o que não pode. Já essa SAF que o Pedro está fazendo, a meu ver, é melhor. Não concordei com a SAF do Jorge Salgado. E quem é inscrito no meu canal sabe que eu cansei de sentar a porrada nesse velho, cansei de sentar a porrada na 77 Partners, né? E sempre falei, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, e não deu. Mas eu acho que a do Pedrinho, eu tenho praticamente certeza de que o que o Pedrinho está fazendo, cara, é melhor para o Vasco da Gama. E eu acho que nós vamos colher bons frutos futuramente. E a gente vai entender que realmente o Vasco da Gama está em boas mãos. Vai estar gravado aí, né? É o meu pensamento. Se amanhã não der certo, eu serei, né, mais um que vai vir aqui, vai botar a cara e vai falar, pô, eu acreditei. Mas vou te falar, cara, eu acredito e eu acho que vai dar certo. Então, é isso aí, não vou me delongar muito. Tamo junto, já falei demais. Thiago Fontes, né? Tamo junto. Lembrei teu nome, né? Vascaíno do Cerrado, Thiago Fontes. Cara, sou fã do teu trabalho, sou fã do teu canal, sou inscrito. Cara, quero um dia fazer uma live contigo aí pra gente poder debater essas paradas. Eu gosto muito de falar sobre política, sobre administração aí também do Vasco da Gama. Eu acho que é muito importante para nós torcedores entendermos, e gosto também de falar de futebol, ou seja, falar de Vasco também, cara, em minha vida. Então espera aí um dia você poder fazer uma live comigo aí, seria, porra, show de bola, valeu? Tamo junto, saudações vascaína, e se puder me responder aí o vídeo, vou ficar muito feliz também. Valeu, galera, quem puder me ajudar aí a compartilhar, vai ser de bom grado aí. Então, se gostou, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreve no canal aí, galera. E ó,
Deixa eu lembrar aqui, galera. Tô fazendo aí, tô com um projeto novo aí de fazer uns desenhos do Vasco para as criançadas aí, porque vamos lembrar daquela frase, né, galera? Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E as crianças estão precisando aí de um conteúdo infantil para poder ficar massificando na cabeça delas que o Vasco da Gama é o nosso time, cara, é o time do povo. Então, vou estar trazendo alguns desenhos. Por enquanto, alguns desenhos aí vai ser contado com história, mas eu também já vou começar a dar movimento aí também nos desenhos. É que as plataformas, cara, as IA são muito caras, é tudo em dólar. Então, eu estou vendo um jeito aí de ver se eu consigo arrecadar valores para poder pagar essa plataforma e começar a animar as imagens para poder passar para as crianças. Valeu? Tamo junto, saudações vascaínas, até o próximo conteúdo.